a abertura da nossa temporada do semestre de 2016/2, semestre que vai assinalando o fechamento do 20º ano de funcionamento das oficinas de astronomia. Essa nossa oficina de hoje é a oficina número 400, acreditem se quiser, começamos em abril de 1997. E temos aqui hoje a presença do professor Carlos, vou passar a palavra em seguida, né? Depois vou falar mais um pouquinho, apresentar o nosso palestrante e damos início à palestra. Professor. Boa tarde. Só quero dar os parabéns para o professor Luiz Augusto por essa empreitada e ter chegado no número 400 aí. E, incrivelmente, 400 oficinas sem repetição. É verdade. Nunca tivemos duas oficinas exatamente iguais. Significa que essa área da astronomia é imensa, mas certamente tem coisas para contar para mais 400 ou 1000 oficinas. Né? Nós nem arranhamos a superfície. Exatamente. Então, é uma marca registrada do curso de Física. Tá? A gente está tentando manter essas oficinas tanto em época de crise como tá? As coisas são mais fáceis e vamos levando. Também agradecer ao professor Marcelo por esse momento, né, e por esse registro da oficina número 400, por nos possibilitar essa palestra. Sobre isso. Bom, eu transfiro os cumprimentos do professor Carlos ao curso de Física, que tem possibilitado a continuação das oficinas de astronomia. Houve momentos muito difíceis no passado, momentos mais fáceis, mas eu acho que o crédito maior não cabe à minha pessoa, e sim a todo o curso de licenciatura em Física. Eu quero ressaltar que a oficina de hoje, além de ser patrocinada pela unidade de graduação da Unicinos, é também promovida pelo curso de licenciatura em Física e pelo curso de licenciatura em Matemática, que está nos apoiando também de uma forma bastante importante. Bom, nós temos hoje o professor Marcelo Gleiser, que é o demais conhecido de todo mundo, tá? Físico brasileiro, que exerce as funções de pesquisador e professor na América do Norte. Ele vai abordar o tema os limites do universo do conhecimento, e eu vou passar em seguida então a palavra ao professor Dr. Marcelo Gleiser, que muito nos honra aqui com a sua telepresença. Professor, tenha bondade, seja bem-vindo às oficinas de astronomia. Obrigado. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu vou pedir para tirarem o som, porque eu estou tendo um retorno muito estranho. Então, Carlos, se você pudesse... Vocês continuam me ouvindo? Faz um sinal com a mão, porque agora eu não sei. Ok, ótimo, ótimo. Obrigado. Bom, então é um prazer imenso estar com vocês virtualmente. Eu peço desculpas por não estar presente em pessoa aí na Unicinos. Eu já tive aí algumas vezes. Mas eu acabei de voltar do Brasil, numa viagem, eu estou indo ao Brasil novamente e no final de outubro para lançar um livro novo meu, chamado A Simples Beleza do Inesperado. Então ficava meio difícil convencer a minha família que eu tinha que ir de novo para o Brasil. Então a coisa tem que ser virtual. Felizmente a gente tem tecnologia hoje para fazer esse tipo de coisas. Quando a oficina começou, né? 400 episódios atrás, esse tipo de interação certamente não teria sido possível. Em 1997, eu acho que eu ouvi. Então, eu acho bom a gente poder usar a tecnologia dessa forma. Eu queria também pedir desculpas que eu estou com resfriado, então, se a minha voz falhar, eu vou ter que dar uma paradinha e tomar um pouquinho de água aqui do meu lado. Bom, muito bem. O que eu vou fazer agora é tentar dividir a minha tela com vocês. Eu quero ver se isso funciona direito. Deixa eu fazer uma coisa. Vocês estão vendo agora, eu espero, o meu computador, a minha tela de computador aí, certo? Sinal com a mão. Ok, obrigado.
Então agora eu vou começar uma apresentação. E o tema, como o professor falou, é um tema que é bastante geral. Eu vou, obviamente, abordar a astronomia e a cosmologia, mas eu vou, na verdade, falar mais geralmente sobre a ciência, sobre como a ciência constrói conhecimento sobre o mundo, sobre a natureza. Okay? Então, é uma aula sobre a ciência, mas é uma aula também sobre a filosofia da ciência, em particular sobre o que a gente chama de teoria do conhecimento ou epistemologia, que são ideias baseadas no meu livro último que saiu no Brasil, chamado A Ilha do Conhecimento. Então, eu gostaria de começar, para dar credibilidade às minhas ideias, eu gostaria de começar citando o pai de todos, o Albert Einstein. O Einstein dizia o seguinte: a emoção mais profunda que podemos experimentar é o mistério, o M maiúsculo. A emoção que está no coração da verdadeira arte e da ciência. Aquele que desconhece essa emoção e não sabe se maravilhar, está mais morto do que vivo. Bom, Einstein quis dizer com isso o quê? Ele quis, de uma certa forma, justificar um caráter essencialmente religioso da pesquisa científica, mas não religioso no senso tradicional da palavra, mas num senso um pouco mais metafórico, em que a ciência representa o engajamento do indivíduo, do ser humano, com o mistério da natureza, com o desconhecido sobre o mundo natural. Então, para ele, e ele escreve isso em várias instâncias, ele diz que para ele, o ser cientista, ou seja, você dedicar toda uma vida ao conhecimento do mundo, a entender como funcionam as coisas, a olhar além daquilo que nós conseguimos ver com os nossos sentidos, daí o senso de mistério, é, de uma certa forma, um engajamento que é essencialmente religioso. Vocês sabem que a palavra religião vem do radical religare, que quer dizer religar. Religar com o quê? Religar com a natureza, com a ideia da nossa participação direta com o mundo natural. Então, Einstein diz que ser cientista é um ato de devoção religiosa, é um ato de entrega a essas grandes questões que, historicamente, eram província apenas da religião, né? Você fala da origem do universo, a origem da vida, a origem da mente, mas que hoje essas questões fazem parte da pesquisa científica, fazem parte do discurso, do dia a dia dos cientistas. Então, essa é a mensagem dessa primeira representação do Einstein. E eu quero mostrar para vocês essa imagem do peixe na beira d'água. Você olha para essa imagem, eu imagino que vocês tenham emoções diferentes com relação a esse tipo de imagem. A primeira delas talvez seja, bom, que imagem linda, né? Realmente é uma imagem muito bonita, mas o que ela representa? Bom, se você é o peixe, ela é bem frustrante, né? Porque você está ali dentro desse aquáriozinho pequenininho, né? E você consegue vislumbrar, além desse aquário, toda uma outra realidade, esse oceano gigantesco à sua frente, mas você não consegue ir lá. Você está preso dentro desse volume pequeno que é o seu aquário, né?
Mas você também pode pensar, pô, mas obviamente eu não sou um peixe, né? Eu sou um fotógrafo, o cara que tirou essa foto, ou seja, eu estou livre, eu posso entrar no oceano, eu posso nadar na praia, eu sou um cara livre, eu tenho uma visão muito mais profunda e ampla da realidade do que esse peixe no aquário, né? E a questão aqui é a seguinte, né? Quem somos nós e que realidade é essa, né? A qual a gente está se relacionando? O peixe dentro do aquário, ele vai ter uma percepção da realidade muito diferente da percepção do fotógrafo fora do aquário, né? E a questão que eu coloco para vocês é onde estamos nós. Será que nós somos também, de uma certa forma, um peixe dentro de um aquário e a nossa percepção da realidade é uma percepção extremamente limitada, muito mais limitada do que a gente gostaria de aceitar? Ou será que nós temos uma visão profunda do mundo real? Bom, o Heisenberg, que é um dos arquitetos da física quântica, né, a física que descreve o mundo do muito pequeno, dizia o seguinte: o que nós observamos não é a natureza, mas a natureza exposta aos nossos métodos de questionamento. O que ele quer dizer com isso? Isso é uma coisa muito importante. Porque nós, seres humanos, né, vocês estão me assistindo, vocês estão vendo, olhando para essa tela, e vocês estão me vendo, e vocês estão me ouvindo, e vocês estão sentados na cadeira, e vocês podem sentir o calor. Então vocês baseiam, vocês constroem, vocês e eu também, obviamente, nós construímos uma noção da realidade baseada nos nossos sentidos, no que nós podemos perceber do mundo. E é muito fácil a gente confundir essa nossa percepção do mundo, baseada nos nossos sentidos, com o mundo em si, com a essência do mundo. Mas será que essa confusão é justificável? Primeiro, vale a pena refletir um pouquinho sobre como que funciona esse processo todo, né? Bom, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o tato, o olfato, os 5 sentidos, eles são uma espécie de antenas para o mundo. Essas antenas captam informação. No caso do olho, informação visual, no caso dos ouvidos, informação auditiva. E essa informação sensorial do mundo entra através dos nossos sentidos na nossa cabeça e é integrada pelo nosso cérebro. E a partir dessa integração pelo nosso cérebro, a gente constrói o que a gente chama de uma percepção da realidade. E a gente sabe muito bem que se a gente mexer com a nossa capacidade sensorial, a nossa percepção da realidade muda. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui bebendo uísque, a minha percepção da realidade, depois de umas 4 ou 5 doses de uísque, ia ser diferente da percepção minha da realidade antes de beber o uísque. Ou seja, se eu mexo com a química do cérebro, o que eu chamo de realidade já é diferente. Então, que realidade é essa a qual nós nos referimos quando a gente fala do mundo lá fora? É óbvio que, assumindo, né, supondo que nós estamos sóbrios, não estamos drogados, ou não somos esquizofrênicos ou psicóticos, nós podemos mais ou menos
concordar que a gente está vendo a mesma coisa, ou aproximadamente a mesma coisa. Né? Que vocês estão olhando para a mesma tela, que aquele cara ali é o Marcelo Glazer, e que ele está falando para a gente numa sexta-feira à tarde. Tudo isso a gente pode concordar. Mas existe um componente subjetivo dessa nossa percepção da realidade que é de cada um de nós. Então, a maneira como vocês escutam a minha voz ou percebem as cores em torno de vocês não é exatamente a mesma. Existe um componente subjetivo nisso tudo. E o que a ciência faz é tentar ir além dessa subjetividade na percepção da realidade e construir uma visão de mundo que é coerente e a gente gosta de dizer universal. Então, se eu olho para a Lua, se você olha para a Lua, nós podemos concordar que a Lua está lá, que ela é um satélite girando em torno da Terra, com um determinado período orbital, etc. Isso é ótimo. Porque se eu olhasse para a Lua de um jeito, você olhasse para a Lua de outro, e a gente discordasse do que a Lua está fazendo, ou se a gente percebesse a Lua de forma diferente, a Lua ou a ciência em si não ia ser possível. Mas o que o Heisenberg está falando aqui é uma coisa bem mais sutil. Ele está dizendo que a gente não percebe a natureza, mas a natureza exposta a como nós percebemos a natureza. E essa percepção da natureza depende de como nós olhamos para as coisas. E esse olhar, ele é um olhar que varia historicamente. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas só para dar um gostinho, se vocês perguntassem para o Pedro Álvares Cabral, em 1500, em que universo que ele vivia, ele ia dizer, eu não vou fazer um sotaque português agora, ainda mais resfriado, mas ele dizia, eu vivo no universo em que a Terra é o centro de tudo, tudo gira em torno da Terra, as estrelas são fixas no céu, nós, humanos, somos criados à imagem de Deus. Esse era o cosmo, o universo de uma pessoa da Europa, bem educada, do século XVI, virada do século XVI, 1500. Bom, esse cosmo, Pedro Álvares Cabral, era baseado em quê? Era baseado na percepção que as pessoas tinham da realidade. Na época, antes do telescópio, né? Porque o telescópio só vai entrar em cena em 1609. Ele foi inventado em 1608, mas ele só vai entrar em cena na história da astronomia em 1609, que é quando Galileu aponta o telescópio para o céu e vê uma realidade completamente diferente daquela que o Cabral, que na verdade não era a realidade dele, era uma realidade dos gregos, via. Quem mudou? Foi a realidade? Foi a natureza que mudou? Não. O que mudou foi como as pessoas olham para a natureza, através de novos instrumentos. Nós podemos desenvolver um olhar novo para o mundo. Então, os nossos métodos de questionamento variam. E com essa variação dos métodos de questionamento, varia também a nossa maneira de olhar para o mundo e, mais importante, a nossa construção da narrativa científica. Ou seja, que universo é esse em que a gente vive? Um pouco depois do Cabral, aliás, na mesma época em que o Isaac Newton, publicou o grande livro dele, o Princípio, né, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em 1686, o Newton está publicando esse livro em que ele descreve as 3 leis de movimento,
e ele descreve a lei universal da gravitação, e com essas coisas ele consegue explicar um monte de fenômenos que ninguém conseguia explicar direito até então. Por exemplo, a natureza elíptica das órbitas, os planetas, e, na verdade, de todos os objetos celestes em torno de um centro de massa. Ele descreve o fenômeno de marés, ele descreve a forma oblata da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita, mas é uma forma achatada nos polos, daí o nome oblata. Isso vem do fato da Terra estar girando em torno de si, não ser absolutamente rígida. E uma opção de outras coisas. Nessa teoria, ele faz uma série de suposições sobre o universo. Dentre elas, ele diz uma coisa assim, que a gravidade, ele não fala exatamente isso, mas o que ele quis dizer é isso. A gravidade é um mistério. Eu não entendo a gravidade, mas eu tenho uma teoria que descreve exatamente como ela funciona. Não cabe à ciência explicar o porquê das coisas, por que duas massas se atraem com uma força proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Eu não vou arriscar nenhuma hipótese, diz Newton. Mas eu sei que essa funciona, e a partir disso eu posso explicar um monte de coisas. Então eu não sei o porquê, mas eu sei o como. Como duas massas se atraem. Essa diferenciação do porquê e do como é muito importante. Porque as pessoas gostam de perguntar porquê. Mas por que duas massas se atraem? Ninguém sabe. Né? A ciência explica bem o como das coisas. Né? Como as coisas funcionam. A natureza das leis. Mas não o porquê. A ideia de intenção. Isso é uma outra conversa. No mesmo ano, isso é uma coisa interessante na história da ciência, no mesmo ano em que o Newton publica esse livro dele, em 1686, na França, um sujeito que, muito menos conhecido do que o Newton, mas super conhecido na época, ele era um superstar na época, um cara chamado Bernard Le Bovier de Fontenelle, 1686, ele escreve um livro chamado Conversa sobre a Pluralidade dos Mundos. Esse cara, no final do século XVII, especula sobre a existência de seres extraterrestres. E que seriam esses seres à luz da ciência que eles conheciam na época. E esse livro é super interessante, eu recomendo muitíssimo que vocês leiam esse livro, mas ele tem uma asserção nesse livro que eu acho absolutamente genial, que tem a ver com a nossa conversa sobre os limites da ciência. O livro é baseado em um diálogo entre um filósofo, que seria ele, né, e uma marquesa, uma nobre francesa, que faz as perguntas que nós todos fazemos sobre o mundo. O que é interessante aí, historicamente falando, é que esse é um dos primeiros livros em que a protagonista é uma mulher, e não só é uma mulher profundamente inteligente, que consegue embaraçar o filósofo com várias perguntas que ele se enrola todo para responder. Isso é uma coisa interessante também na construção desse livro. Mas chega uma hora que ela pergunta para o filósofo, mas o filósofo, o que é filosofia? E a resposta do Bernard de Fontenelle é o seguinte: toda filosofia é baseada em duas coisas, curiosidade e miopia. Isso aí é absolutamente genial. Porque aqui filosofia não é só a filosofia de Platão, Nietzsche, está falando da filosofia natural também, ou seja, do estudo da natureza. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a gente tem uma curiosidade enorme em saber as coisas. A gente quer saber tudo, quer entender todas as coisas, a gente quer responder todas as perguntas.
Só que nós somos míopes, nós só podemos ver a natureza até um certo ponto. E, portanto, existe uma tensão entre a nossa curiosidade, que quer saber tudo, e a nossa miopia, que permite que a gente veja só uma fração daquilo que existe. E é dessa tensão entre as duas que vem a filosofia, que vem as artes, quando a gente transpõe essa curiosidade não só sobre as coisas do mundo, mas sobre as coisas do espírito, sobre as coisas da emoção. O Einstein, quando ele fala do mistério, ele fala que é isso que está na essência da ciência e da arte, ele coloca as duas coisas juntas. E o de Fontenelle está dizendo, pois é, né, a gente quer saber essas coisas todas, mas somos míopes. E isso tem a ver justamente com a limitação do que a gente pode ver do mundo. Então eu queria fazer um pequeno intervalo retórico aqui e voltar para a Grécia Antiga. E queria visitar com vocês a caverna do Platão. Mas em boa companhia. A gente vai visitar a caverna do Platão em companhia com o Neo, no filme A Matriz, The Matrix. Vocês devem ter visto ou ouvido falar, pelo menos. Bom, primeiro a história da caverna do Platão. O Platão, no livro A República, no volume 7, ele cria uma alegoria, chamada Alegoria da Caverna. E nessa alegoria ele fala o seguinte: imagina que numa caverna você tem um monte de escravos, acorrentados, desde que nasceram. E esses escravos foram acorrentados de tal forma que eles só podem olhar para frente. Eles só veem o que está projetado na parede da caverna, na frente deles. Eles não podem olhar para o lado, não podem olhar para trás. A realidade para esses escravos era só o que eles viam na parede da caverna. Eles não sabiam que atrás deles tinha um grande fogo e que certos indivíduos ficavam passando na frente do fogo com certas imagens e que a sombra dessas imagens era projetada na parede da caverna. Então, os escravos viam as sombras, um desenho animado, vamos dizer assim, e achavam que aquelas sombras eram o mundo em que eles viviam. Eles não sabiam de nada do que estava acontecendo lá atrás. Então, Platão fala que nós, a nossa percepção do mundo, baseada nos sentidos, é como as sombras projetadas nessa parede dessa caverna. Nós temos uma percepção deformada, limitada da realidade, porque a gente não tem a visão total das coisas. A gente não pode virar para trás, metaforicamente para trás significaria ter uma visão mais completa da realidade, para poder entender as causas de tudo. O que o Platão quer dizer com isso? Bom, tem vários aspectos aí. Mas o que ele quer dizer com isso é que a gente não pode, se a gente está atrás da verdade, com V maiúsculo, a gente não pode se fiar nos nossos sentidos apenas. Nós temos que se fiar no mundo das ideias, na percepção da realidade racional. E ele dá um exemplo. Ele fala assim: imagina um circo. Você fala, imagine um circo. Vocês, na cabeça de vocês, vocês imaginaram um circo. Para o Platão, essa ideia do circo é o único circo perfeito que existe. A perfeição só pode existir no mundo das ideias. Se eu falo para vocês agora, desenha o circo, independente de quão perfeito vai ser esse teu desenho do circo, ele nunca vai ser tão perfeito quanto a ideia do circo que existe na sua cabeça. Por quê? Porque a representação da ideia na realidade física, ou seja, o desenho lá do circo, nunca é tão perfeito. Sempre vai ter imperfeição. Então, Platão diz: se você quer acreditar, se você quer ir atrás da verdade,
use apenas a razão e não se guie pelos sentidos. Por que isso tem a ver com o filme A Matriz? Bom, tem a ver porque na história do filme A Matriz, eu não sei se vocês lembram, as pessoas viviam achando que estavam livres, que viviam no mundo concreto, mas eles, na verdade, viviam no mundo criado por uma grande simulação em computador. As pessoas achavam que estavam livres, mas elas, na verdade, estavam sendo ludibriadas por essa simulação. Então, a história aqui é essa. Ali sentados, não sei se vocês podem ver, estão aqui os escravos, está ali a sombra projetada na parede da caverna, os escravos só podem olhar para isso, eles não sabem que tem esse fogo aqui atrás, está aqui um filósofo danadinho, fazendo sinais com a mão, e se você olha para a parede e há um escravo, você fala, olha só, existem unicórnios no mundo, e os unicórnios também fazem cocô feito a gente. Essa é a nossa realidade. Então os unicórnios existem e também defecam. Olha lá, esse é o mundo. Então essa é a ideia. E está escrito aqui um escravo falando com o Neo, né, que é o... Está ele aqui, com toda a sua beleza, com a sua super metralhadora, Keanu Reeves. E o escravo diz o seguinte, a profecia diz que um dia o escolhido entre nós vai se livrar desse mundo de escravidão e revelar para a gente a verdadeira natureza da realidade. E o Neo diz, muito pouco provável. Ou seja, isso daí tem tudo a ver com o que eu estou dizendo para vocês. Que, como já dizia o de Fontenelle, nós não conseguimos chegar ao fundo das coisas por causa da nossa visão miópica da realidade. Então, nós somos muito mais como aquele peixe no aquário do que como um fotógrafo que está livre para circular por todos os cantos da realidade. Então, eu quero ilustrar isso, dependendo do tempo, com 3 exemplos. Um exemplo que vem da astronomia e da cosmologia, um outro que vem da física quântica e um outro que vem das ciências neurocognitivas. Então vamos lá, começando com os nossos instrumentos. Os nossos instrumentos são o que a gente chama de amplificador. Eu gosto de chamar de amplificadores do real. Aqui um astrolábio islâmico, que era um instrumento que eles usavam para medir uma série de coisas com relação aos céus. Aqui um microscópio, que amplia, obviamente, aquele mundo que é invisível para a gente, que é um mundo muito pequeno. Imagina, o microscópio também foi inventado no século XVII, e antes da invenção dele, as pessoas não sabiam que existiam bactérias, seres minúsculos, invisíveis ao olho nu, que estão tão vivos quanto a gente. Então, o fato de você ter um novo instrumento leva você a fazer perguntas, a criar conhecimento de uma forma inesperada e que você não pode prever, imprevisível. Quando você tem um instrumento novo na mão, você começa a poder fazer perguntas que antes desse instrumento você não podia imaginar. Então, por exemplo, no caso do microscópio. Antes do microscópio, a vida chegava talvez ao tamanho de uma pulga, ou de uma coisa assim, que você vê olho nu, mas não passava disso. Com a invenção do microscópio, você pode vislumbrar formas de vida que são invisíveis ao olho nu, e você vai falar, qual é o limite da vida? Até que ponto você pode ter um objeto pequeno que está vivo? E que objetos são esses? E como eles vivem? Esse tipo de pergunta era impossível de ser feita antes. O mesmo com o telescópio. Antes do telescópio, ninguém sabia que planetas podiam ter luas. Então, quando o Galileu aponta lá o telescópio dele para o céu e vê que Júpiter, ele disse que tinha 4 luas, né? Hoje nós sabemos que tem mais ou menos 64 luas, não 4. Mas
Isso aí foi uma coisa profunda, porque mostrou que Júpiter também tem luas, mais de uma, então a Terra também tem uma lua, então de repente Júpiter e a Terra são apenas planetas, a Terra não é tão especial mais, porque se Júpiter tem coisas que giram em torno dele, e nós temos coisas que giram em torno da gente, então por que nós somos tão importantes assim? Então isso aí abriu o caminho para a aceitação das ideias do Copérnico de que o universo não era centrado na Terra. Então os nossos instrumentos, aqui por exemplo você tem radiotelescópios, né? E aqui você tem uma imagem do telescópio espacial Hubble, que transformaram profundamente a nossa percepção do universo na época moderna. A gente vai falar sobre isso já já. E aqui você tem uma imagem de um super microscópio que é dentro do Large Hadron Collider, grande colisor de hadrons, que é uma das máquinas que existem lá no CERN, Laboratório de Física de Partículas, na Suíça. E esse aqui é um detetor chamado Atlas. Eu não sei se vocês conseguem ver que tem uma pessoa aqui, ó. Essa aqui é uma pessoa. Esse negócio aqui tem mais ou menos 6 andares de tamanho, muito, muito maior do que uma pessoa, e tem mais ácido que a Torre Eiffel inteira. Então essa aqui é uma visão moderna de um super microscópio, que nos permite ver, entre aspas, quais são as partículas fundamentais da matéria. Então os instrumentos são uma coisa maravilhosa, porque eles permitem que a gente veja coisas muito além dos nossos 5 sentidos. Então, voltando àquela afirmação que eu tinha feito antes sobre o que nós vemos no mundo, nós vemos uma fração muito pequenininha do mundo, né? Aquela janela do visível no espectro eletromagnético, que é muito pequenininha, que não inclui as ondas de rádio, que não incluem as micro-ondas, que não incluem o infravermelho, que não inclui o ultravioleta, que não inclui a radiação dos raios X ou os raios gama. Todas essas radiações existem, algumas delas estão presentes agora, aqui em torno da gente. Por exemplo, vocês todos aí estão brilhando no infravermelho super intensamente, que vocês estão emitindo a radiação do corpo negro aproximada com 37 graus Celsius, só que os nossos olhos não podem ver essa radiação. Porque nós não evoluímos num planeta onde a estrela que nos dá toda a energia para que a gente exista, emita, principalmente no infravermelho. O Sol emite na janela do visível com um pico em torno do amarelo. E é por isso que a gente evoluiu, a nossa visão evoluiu, adaptada ao meio ambiente, para poder ver o que é mais importante para a gente. Então, dentro do visível, a gente tinha a chance de poder ver as coisas sem ser engolido por um tigre, né? Então era bom para a gente poder discernir entre os padrões de uma floresta e um tigre que está vindo atacar, né, ou qualquer outro predador. Então existe uma razão para a qual a gente tenha evoluído com uma visão capaz de ver dentro do visível e não no infravermelho. Mas o fato da gente não ver essas outras radiações não fazem elas menos reais. Isso é uma coisa muito importante. Então, o que a ciência de uma certa forma está fazendo é abrir janelas para esse mundo invisível que está aqui, que por ser invisível não é menos real. É como digo, vocês devem ter lido O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Tem uma parte lá do Pequeno Príncipe que a raposa está falando para o Pequeno Príncipe sobre o amor. E a raposa fala: o amor, é bom entender que o essencial é invisível aos olhos. A raposa estava falando das emoções, dos sentimentos, mas nós estamos falando de toda essa parte do mundo que nós não podemos captar. Então entram os instrumentos que ajudam a amplificar essa percepção do real. Mas essa amplificação é limitada também. Por quê? Porque todo instrumento tem um limite. O microscópio pode aumentar, amplificar o negócio, que tem uma certa magnificação,
E a partir dali a gente não vê mais detalhes. Os telescópios têm um certo alcance, uma certa resolução, e a partir dali a gente também não pode ver detalhes. Os nossos detectores de radiação, por exemplo, quando a gente olha para o universo, detecta a radiação de micro-ondas espalhada pelo espaço, a gente faz isso em determinados canais de frequência, mas não para todas as frequências. Então sempre existe uma parte da realidade que vai escapar ao alcance dos nossos instrumentos. Isso é extremamente importante. Falando então do cosmos, eu tenho aqui 3 representações do universo. E você pode perguntar, ei, qual é o universo em que a gente vive? Bom, depende, né? Se você é uma pessoa que viveu na Grécia Antiga, ou era o Pedro Álvares Cabral, esse aqui que era o universo. Está lá a Terra no centro, os 4 elementos, né? Você tem terra, água, ar, fogo, a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, os planetas visíveis até Saturno, não tinha Urano, não tinha Netuno, certamente não tinha Plutão, e depois você via as estrelas fixas, que pareciam todas estar no mesmo, na abóbada celeste, né? Tudo isso faz sentido perfeitamente, né? É como a gente vê o mundo, a gente não vê a Terra girando em torno do Sol, a gente vê o Sol surgindo no leste e todo dia ir para o oeste, como se realmente é. Então é perfeitamente razoável esse cosmos, esse é o cosmos do bom senso, né? Que a gente olha, isso está acontecendo. Eu não vejo a Terra rodar, não estou tonto. Se eu vou numa ciranda, né, numa roda gigante, ou numa, como chama isso? Num carrossel, a gente fica tonto, né, porque está rodando. Como é que a Terra, que gira, tem um raio de mais de 7 mil quilômetros, e gira uma vez em torno do seu eixo em 24 horas, então está girando a mais de 2.000 quilômetros por hora no Equador? É mesmo? Mas eu não estou vendo nada disso. Se a Terra está girando e eu jogo uma pedra para cima, por que ela cai na minha mão? Se eu faço isso num carrossel, até eu jogo a pedra, quando a pedra cair, vai cair no chão. Eu já girei com o carrossel. Obviamente, os gregos, Aristóteles em particular, eles não conheciam a lei da inércia, eles não entendiam que estava tudo girando junto, né? Então, essa velocidade aí é uma velocidade que não pode ser esquecida desse argumento. Mas, em termos de percepção da realidade, fazia todo sentido. Daí, quando entra o nosso amigo Copérnico e passa daqui para cá, fala, ô pessoal, me parece que faz muito mais senso estético colocar o Sol no centro e ordenar os planetas girando em torno do Sol de acordo com o tempo que eles levam para completar a órbita. E aí você, então, a partir do Copérnico, mas realmente depois, 50 anos depois que ele morreu, é que o Galileu, o Newton, o Descartes e Kepler, claro, transformam as ideias de Copérnico numa nova ciência, numa nova visão de mundo. Então você tem uma nova visão do universo. Então, para quem vivia no início do século XVIII, 700, aí, 1705, esse universo de Copérnico fazia todo sentido. Existia o Sol no centro, e era isso. É claro que hoje a gente vive num mundo completamente diferente, né? Esse é o nosso universo. Muito diferente do Copérnico, muito diferente do Pedro Álvares Cabral, dos gregos. O que aconteceu? O universo mudou? Não. O universo é o universo. Quem mudou? Nós mudamos. Nossa percepção da realidade mudou. Esse é o nosso universo. E é um universo absolutamente fascinante, né? Isso daí é uma imagem tirada pelo telescópio espacial Hubble. Se vocês forem procurarem na internet Hubble Gallery, vocês vão entrar, talvez, imagino que vocês já conheçam isso, não sei, vocês vão entrar na galeria de imagens do Hubble, que é absolutamente espetacular. Então essa daí é uma delas, e vocês olham para isso aqui e falam, uau, que isso, né? Olha só quantas estrelas, tem uns borrões aqui, o que está acontecendo? Bom, esses borrões, cada um deles não é uma estrela, né? São galáxias. Né? Então as distâncias aqui
não são distâncias de 50 anos-luz ou de 1000 anos-luz. As distâncias entre esses objetos são distâncias de milhões, dezenas de milhões de anos-luz. Então, esse universo aqui, vamos fingir, né, que isso aqui é a Via Láctea. É óbvio que não é. A gente nem chega até Marte, né, para a gente sair da nossa galáxia para tirar uma foto, para tirar um selfie. Olha aí a Via Láctea aqui. A gente ia ter que viajar uns mais de 100 mil anos. Luz, coitados de nós. Só para ter ideia, para chegar na Alfa Centauri, na constelação lá que tem a Alfa Centauri e outras, fica mais ou menos a 4 anos-luz e meio daqui. Se a gente pegasse o nosso foguete mais rápido, a gente ia demorar 100 mil anos para cobrir 4 anos-luz. 100 mil anos. E esses foguetes são rápidos, 50 mil quilômetros por hora. 100 mil anos para chegar lá. Ou seja, a gente não tem a menor chance no momento, ou no futuro próximo ou distante, de ir para esses lugares. Mas o ponto é que os nossos telescópios podem. Eles vão. E o que a gente vê é essas galáxias. E essas galáxias, cada uma delas tem centenas de bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea é uma delas. O que é incrível disso aqui, cada um desses pontinhos aqui não é uma estrela. Com exceção disso aqui, que é uma estrela mais próxima do campo de visão, cada um desses pontinhos é uma galáxia também. Então você vê a infinitude de mundos aqui, né? Nós calculamos centenas de bilhões de galáxias no universo. Cada uma dessas galáxias tem dezenas a centenas de bilhões de estrelas. Aqui na Via Láctea nós temos uns 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas. E essas galáxias estão todas se afastando umas das outras. Né? A gente tem uma visão cósmica de expansão do universo. Essa ideia de expansão é uma ideia que confunde todo mundo, né? Todo mundo acha que teve um ponto, né? O Big Bang, a explosão, que é uma espécie de bomba, né? E essas galáxias são mais ou menos os detritos dessa explosão que vão se afastando. Não é nada disso. O Big Bang não é uma bomba que explodiu. A ideia é que essas galáxias, elas não estão andando por si, elas estão sendo carregadas pela expansão do espaço, da mesma forma que uma rolha é carregada quando está rolando no rio. A rolha não está andando, ela não tem um motorzinho para andar, ela está sendo carregada pelo rio. Essas galáxias estão sendo carregadas pelo rio cósmico, pela expansão do próprio espaço. Cada uma delas, se você faz o filme voltar para trás no tempo, vai achar que as outras estão se aproximando delas em um determinado momento. Esse momento ocorreu há 13,8 bilhões de anos, que é a idade do universo. Por que isso é interessante? O fato do universo ter uma vida finita, ter uma idade finita, é muito importante. Por quê? Bom, tem vários motivos, mas um deles é o seguinte: se a luz tem uma velocidade finita de propagação, 300 mil quilômetros por segundo, isso significa que em 13,8 bilhões de anos, a luz só pôde viajar uma certa distância. Isso significa que nós só podemos ver o universo até essa distância, porque toda a informação que a gente recebe, no caso aqui do Hubble, é um telescópio óptico, então você vê informação do visível, mas qualquer outra informação, ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, também estão viajando na velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é um limite finito de quanta informação a gente pode receber do universo, e essa distância é a nossa bolha de informação, é a nossa parede do aquário cósmico. O que tem lá fora pode ter mais universo além do que a gente pode ver, mas a gente nunca pode receber informação de lá. Então existe um limite concreto de quanta informação a gente pode receber do universo, dado o fato do universo ter uma idade finita e da velocidade da luz também ser finita. E esse raio dessa nossa bolha de informação
não é 13,8 bilhões de anos-luz. A gente acharia que era. Isso seria verdade se o universo não tivesse em expansão. Mas como o universo está em expansão, a luz tipo que pega uma carona nessa expansão cósmica e pode viajar mais distante desses 13,8 bilhões de anos. Meio como um surfista que pega uma carona na onda e pode ir muito mais rápido do que se ele estivesse só remando. A distância, essa distância total, é chamada horizonte cósmico e é de 46 bilhões de anos-luz. Então, o que a gente pode ver do mundo, do universo, é dentro dessa bolha de 46 bilhões de anos. Essa é a nossa bolha de informação, o horizonte cósmico, o nosso aquário. Ou seja, se você me perguntar o que existe além dessa bolha, eu vou dizer, olha, tudo indica que você vai ter mais universo. Mas eu nunca vou ter certeza disso, porque eu não posso receber informação de lá. Isso mostra que existem questões que a gente pode fazer dentro da ciência que não são só desconhecidas as respostas, mas elas são incognoscíveis. Ou seja, a gente não pode responder essa pergunta. Isso é uma coisa muito importante. E isso é verdade com vários outros exemplos que não dá tempo de analisar aqui, mas eu deixo como dever de casa para vocês a seguinte reflexão. Será que a gente pode entender um dia como a vida surgiu na Terra? Vamos imaginar que um dia um cientista genial consiga reproduzir... Não, desculpa. Vamos imaginar que um dia um cientista genial consiga produzir a vida no laboratório. Mistura lá uma opção de proteínas e consegue, de alguma forma, criar um sistema bioquímico que é capaz de se reproduzir e de metabolizar a energia do meio ambiente. Pergunta para vocês é, será que com isso eu posso um dia entender como surgiu a vida na Terra, cientificamente, ou não? Vem de casa, fica aí para vocês essa pergunta. Bom, deixa eu ver como a gente está de tempo. Muito mal. Ok, deixa eu só mencionar, então, fazer o mesmo tipo de analogia com o aspecto material da natureza. Então, mais ou menos, nós sabemos, né, os gregos já se perguntavam, né, do que o mundo é feito. Essa foi a primeira pergunta na história da filosofia. E aí nós sabemos que hoje nós podemos entender bastante sobre o mundo, a ideia dos átomos, não são como os gregos, os átomos têm um núcleo, têm elétrons em torno. Se você olha para o núcleo, você vê que tem prótons e nêutrons. Dentro desses prótons, na verdade, existem partículas menores, chamadas quarks, e você tem os elétrons. Então você se pergunta, ok, então nós temos uma receita material do universo. Está aqui um quadro do Rembrandt, que se chama Autorretrato com Demócrito. Demócrito foi um dos filósofos gregos criadores da doutrina atomista. E ele está sorrindo, que é uma coisa meio rara com o Rembrandt. O Rembrandt está sempre meio rabugento dos autorretratos dele, mas esse aqui ele está sorrindo porque o Demócrito é conhecido como o filósofo sorridente. Por que ele é o filósofo sorridente? Porque o Demócrito encontrou dentro da sabedoria dele a ideia de que se nós pensarmos racionalmente sobre o mundo, nós podemos nos libertar dos medos da superstição e com isso nos tornarmos mais felizes. Então, para ele, no caso da mitologia, os deuses eram assustadores, temerosos. Quando você põe tudo isso de lado e começa a usar a cabeça para pensar sobre o mundo, você se liberta disso e se torna uma pessoa feliz. Obviamente, né, passando aqui 2.500 anos, nós hoje temos uma receita cósmica que é muito estranha. Nós sabemos que só, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, essa parte laranja aqui é a matéria que é feita dessas coisas, quarks, elétrons, etc. E ela representa só 4% de tudo que existe no universo. E desses 4%, só 0,4% são as estrelas. Então aquela imagem lá que eu mostrei para vocês, essa aqui, isso daí
é 0,4% do que existe materialmente no universo. O resto, não queria mostrar isso, o resto é basicamente gás intergaláctico, que é 3,6%. Mas ainda tem tudo isso aqui. O que tem? 23% da matéria é o que a gente chama de matéria escura. Então, é uma matéria que tem massa, mas que a gente não sabe do que é feita. Não é feita de elétrons, não é feita de quarks, a gente não sabe do que é feita. E o resto, aliás, esse número mudou, na verdade agora está meio em torno de 26%. E o resto, 69%, chama energia escura, que é uma coisa mais misteriosa ainda, porque a gente nem sabe se ela tem uma característica material, aparentemente não tem. Ela é uma espécie de energia difusa no universo, que tem como função fazer com que a expansão seja mais rápida do que a gente imaginava. A expansão do universo hoje em dia está acelerando. Isso começou há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. Então, as galáxias estão se afastando de uma forma acelerada. O culpado disso é essa tal de energia escura. A gente não tem a menor ideia do que seja isso. E quando a gente olha para a matéria, usando os nossos aceleradores de partículas, tipo tem o CERN, que eu mencionei aí, a gente só consegue chegar a uma determinada energia. Existe todo um lado do universo que é invisível aos nossos instrumentos e, portanto, invisível a nós mesmos. A gente acabou de descobrir tal bóson de Higgs, em 2012, que é uma partícula que havia sido prevista nos anos 60, mas que só agora pode ser descoberta, porque para você ver essas coisas você tem que fazer experiências a energias altíssimas, que requerem uma tecnologia super evoluída, que só agora deu para a gente ver isso. E ao mesmo tempo a gente tem uma série de expectativas com relação ao que mais de material existe no mundo, que com esse instrumento lá no CERN a gente está vendo que essas expectativas possivelmente estão todas erradas. E a gente está vivendo um momento meio de crise agora na física de partículas, porque a gente não entende o que são essas coisas aqui, e as teorias que a gente tinha prevendo que poderiam ser essas partículas não parecem que estão funcionando. Né? Mas crise em ciência não é uma coisa ruim, crise em ciência é uma coisa boa, porque é na hora da crise que a gente faz as perguntas que a gente precisa fazer para que o conhecimento avance. Então, o Demócrito estava rindo e ele dizia o seguinte, que na realidade nada sabemos, pois a verdade se esconde nas profundezas, ou seja, no mistério do Einstein, naquilo que a gente não pode saber sobre o mundo. Então, muito da ciência é essa busca por esse conhecimento, e a gente sabe justamente que a gente vive nessa ilha, uma ilha do conhecimento, em que você tem um conhecimento que cresce com o tempo, à medida em que a gente vai aprendendo mais, mas que ao mesmo tempo é cercado pelo oceano do desconhecido. E o que é interessante é o seguinte, que essa fronteira entre essa ilha do conhecimento e esse oceano desconhecido cresce. Ou seja, à medida em que a gente sabe mais sobre o mundo, menos a gente sabe sobre o mundo, porque a divisão entre conhecimento, conhecido e desconhecido vai ficando cada vez maior e a gente pode fazer perguntas que antes a gente não podia fazer. Então, esse negócio de energia escura, a gente só descobriu isso em 1998. Antes disso, a gente nem sabia. A matéria escura, já se especulava dela mais ou menos na década de 30, mas na verdade a coisa só tomou corpo mesmo na década de 80. A gente continua sem saber. Ou seja, existe o conhecido, essa ilha vai crescendo, existe o oceano do desconhecido, e perdido nesse oceano do desconhecido existem as regiões do desconhecido, ou do incognoscível, aquilo que não pode ser conhecido. Eu falei, por exemplo, do universo além da nossa bolha de conhecimento, da própria física quântica, existe a questão da incerteza do que está acontecendo com as partículas, por que certas opções são escolhidas em um experimento. A gente só pode dar as probabilidades dessas opções e não entender por que essa ou aquela. Então, para mais detalhes, eu falo com muito mais cuidado sobre isso nesse livro.
E posso terminar, então, agora, convidando vocês a fazerem algumas perguntas, a gente está tendo alguns minutos. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Alguma pergunta, pessoal? Vocês entenderam tudo? Enquanto o nosso pessoal pensa, professor Marcelo, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à possibilidade de existência de vida fora da Terra. O que o senhor pensa a respeito? Será que a detecção de vida extraterrestre, especialmente de seres mais evoluídos, não apenas de seres primitivos, seres evoluídos extraterrestres, essa descoberta, em princípio, está dentro do nosso raio de alcance como possível, ou devido até à nossa própria limitação em termos de estrutura cognitiva e recursos tecnológicos, ainda estaria além da nossa capacidade? Bom, vocês devem ter ouvido, né, que 2 ou 3 semanas atrás, uma estação de radiotelescópio na Rússia disse que tinha detectado sinais muito interessantes de uma fonte que parecia ser inteligente, uma frequência meio diferente e tal. E depois de um tempo se descobriu que não tinha nada a ver com inteligência extraterrestre, era um satélite militar russo. Bom, mas o ponto interessante dessa discussão é que a gente tem a capacidade de receber informação, especialmente ondas de rádio, de outras civilizações que porventura existam no universo. Né? Quer dizer, a gente tem a tecnologia para isso, mas eu já escrevi muito sobre esse assunto, por exemplo, no livro Criação Imperfeita, eu passo um bom tempo falando sobre essas coisas, mas existem muitas variáveis que têm que ser levadas em conta. Isso daí dá uma palestra inteira sobre essa questão. Primeiro, para você receber sinal de uma civilização inteligente, você já está supondo uma série de coisas incríveis. Você está supondo que, primeiro, existem planetas suficientemente próximos da gente que tenham desenvolvido vida, inteligente, que essa inteligência tenha evoluído ao ponto de criar tecnologias, que essas tecnologias sejam capazes de transmitir sinais eletromagnéticos que nós podemos captar com as nossas antenas aqui. Então, isso são dificuldades biológicas, né? A vida inteligente. Se você olha para a história da vida aqui na Terra, você vai ver que durante 3,5 bilhões de anos, né, a vida está aqui a esse tempo, 3 bilhões de anos desse tempo, a vida era bactéria. Não tinha nada, só tinha bactéria aqui, eram bactérias, se chamam algas cianoverdes. Então não é nada óbvio que o fato de você ter vida no outro planeta significa que essa vida vai virar inteligente. Vejam os dinossauros, né? Os dinossauros estavam aqui durante 150 milhões de anos. Eles eram aparentemente bem burros, né? Eles não construíram nenhum radiotelescópio, não escreveram poesia, nem sinfonias. Então, o fato de você ter vida complexa, no caso, ter evoluído de bactéria para dinossauro, não significa que você vai ter vida inteligente. A teoria da evolução não tem uma direção que leva necessariamente à complexidade e certamente não à inteligência. A teoria da evolução fala só da adaptabilidade da vida em um determinado meio ambiente. Então, se a vida está bem adaptada, a maior parte das mutações que possam ocorrer não vão ser muito úteis. Aconteceu com os dinossauros. Eles mudaram entre si, sim, mudaram, mas nenhum deles ficou inteligente. Pelo menos não inteligente ao nível que a gente considera inteligente hoje. Então existe esse lado. Depois tem um outro lado psicológico. Como que a gente sabe
que uma inteligência aparentemente superior à nossa vai ter interesse em se comunicar com a gente. Eles podem ser espertos e argumentar o seguinte: olha aqui, se eu estou sozinho numa floresta à noite, eu sei que tem uma porção de bichos que querem me comer na floresta, eu vou ficar fazendo barulho? Ei, pessoal, olha eu aqui, socorro, né? Se eu fizer barulho, os bichos vêm e me comem. Então, é muito possível que uma outra inteligência extraterrestre saiba dos riscos da colonização, da mesma forma que nós aqui na Terra nos espalhamos, né? Nós, os europeus se espalharam pelos outros continentes e vocês sabem muito bem o que aconteceu. Então, essa história pode se repetir ao nível cósmico. Então, tem esse lado. Ou eles não têm interesse em se comunicar com outros seres inteligentes. Eles estão muito bem, já estão num nível muito mais sofisticado, em que eles não precisem disso. Né? Ou existem vários outros argumentos, por exemplo, esse é um argumento bem da Guerra Fria, que qualquer civilização inteligente que chegue ao nível de sofisticação nuclear eventualmente se autodestrói. Então, o fato dos ETs não terem entrado em contato com a gente é que eles chegaram ao nível de sofisticação nuclear, elegeram o Trump e morreram matar. Vamos ver em novembro aqui nos Estados Unidos se esse vai ser o nosso futuro próximo ou não. É, colocar um louco na Casa Branca com o poder de apertar um botão que pode causar uma guerra mundial termonuclear é uma coisa muito séria. Mas, política à parte, existe esse lado e existe também uma questão que é uma questão de viagens interespaciais, que é basicamente, como eu falei antes, viajar na velocidade da luz é impossível. Mesmo que você viajasse a 1/10 da velocidade da luz, para atravessar a galáxia você ia demorar 1 milhão de anos. Então, é possível que existam outras inteligências na nossa galáxia. Ninguém afirma, a ciência não pode afirmar que isso não seja possível. Mas é muito pouco provável que eles tenham vindo aqui no passado, ou que a gente vai encontrar eles no futuro próximo. Ou certamente que a gente vá ter algum lugar interessante no futuro próximo. Obrigado. Pessoal, alguém quer fazer alguma outra pergunta? Eu gostaria. Beleza? Posso ir ali na frente? Pode vir aqui. Eu tenho para mais uma e depois eu tenho que infelizmente interromper. Ok. Então, nosso colega tem mais. Bom, professor, é mais uma curiosidade minha que queria agradecer ao senhor por essa oportunidade. Sou fã do senhor desde que comecei a acompanhar seus artigos na Folha. E já que eu não sou da área, eu tenho um imenso conhecimento, imensa curiosidade sobre isso. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas fala mais devagar. Bem nervoso aqui. Bom, o senhor falou que o universo começou a acelerar a sua expansão há 5 bilhões de anos. Aparentemente, já. E isso aí não tem uma perspectiva, assim, uma hipótese que ele vai continuar se expandindo para sempre, assim, ou vai começar a desacelerar, assim, com o tempo, ou algo assim, vai parar uma hora? Pois é, ninguém sabe a resposta para essa tua pergunta. Pelo que a gente sabe hoje, o universo vai continuar acelerando para sempre. Só que a gente não sabe o suficiente sobre o universo, sobre a propriedade dessa energia escura que eu mencionei antes, para saber se o que a gente sabe hoje é suficiente para determinar o futuro do universo a longo prazo. Então, é muito possível que essa energia escura comece a esvanecer, a diluir, desaparecer, e se isso ocorre, a expansão do universo muda de aceleração e aí as coisas mudam também. Então, no momento atual, a gente não sabe como responder essa tua pergunta. Ok, muito obrigado. Ok, mais uma, talvez, a última, saideira para sexta-feira. Agora, essa resposta. Teve uma pergunta
sobre o início da sua palestra. O filósofo alemão Nietzsche, todo mundo conhece a máxima dele, que Deus está morto. Com o advento da ciência e a ascensão do iluminismo, Deus foi sendo derrubado, por isso que ele falou isso uma vez. Com as ideias marxistas do século XIX, Nietzsche chamou de muleta metafísica, que as ideias marxistas de um mundo igual para todo mundo era uma muleta metafísica para substituir Deus. Tu falou que Einstein falou que a religiosidade, a gente tem que adotar ela cientificamente, como se fosse algo esplendoroso. Essa religiosidade pode ser, o senhor tem uma opinião, chamada também de muleta metafísica? Me parece, pela sua pergunta, que existe um aspecto meio pejorativo na palavra metafísica. Eu acho que o que o Einstein quer dizer com relação a isso é que, sim, existe uma dimensão metafísica do ser humano que vem dessa curiosidade pelo desconhecido e que isso é ótimo. Não tem nada de ruim, ao contrário, que essa curiosidade metafísica é, vamos dizer assim, a propulsora da nossa criatividade científica e artística. Mas isso não significa que você atribui essa realidade metafísica a uma divindade sobrenatural. São duas coisas completamente diferentes. Inclusive o Einstein, ele é radicalmente contra essa ideia de uma divindade sobrenatural, qualquer que seja ela. Mas, sem dúvida, o questionamento metafísico faz parte do existencialismo humano. Quer dizer, a gente está aí fazendo essas questões sempre. O que talvez seja surpreendente é que a ciência pode, até um certo ponto, né, essa é a razão da palestra inteira, até um certo ponto ela pode abordar essas questões, mas nunca completamente. Então sempre vai haver o mistério. E o que você quer colocar nesse mistério é uma opção pessoal sua. Alguns colocam o Deus cristão, outros colocam os hindus, outros não colocam nada. Tudo isso depende realmente da sua visão de mundo. É isso. Obrigado. Então, nós queríamos, em primeiro lugar, agradecer novamente ao professor Marcelo Gleiser por essa palestra tão apaixonante, né, aqui na nossa oficina de astronomia número 400, e reiterar que as oficinas, professor Marcelo, continuam abertas às participações suas futuramente, que nós poderemos combinar oportunamente. O senhor será sempre bem-vindo aqui. Gostaria mais uma vez de renovar os nossos agradecimentos, então, né, à unidade de graduação da Unicinos, ao curso de licenciatura em Física, ao curso de licenciatura em Matemática. Queremos agradecer também a todos os que estiveram aqui hoje, participando dessa nossa oficina número 400. Queria fazer um agradecimento aqui, uma referência toda especial a alguns participantes, o pessoal que está vindo a primeira vez hoje, ou que vem só esporadicamente, não toma conhecimento disso, mas nós temos aqui alguns participantes muito queridos e bastante assíduos, além de antigos, nas oficinas de astronomia. Pessoas que estão aqui assistindo às oficinas de astronomia desde o ano 2000, ou até inclusive antes disso, vocês sabiam? Queria me referir aqui a apenas alguns deles, me perdoe se eu esqueci alguém, né? O senhor Joaci Guedes, que está aqui nos honrando hoje com a sua presença, o senhor Nilo Dornelles, que também está aqui. Queria lembrar o senhor Ibirará Miguel Fortes, que foi também uma pessoa muito querida. Ele quer sair. Eu preciso ir, Luiz. Ok, professor. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Sucesso no seu trabalho. Pessoal. Muito obrigado. Queria, então, só para finalizar, lembrar também o nosso querido
Xará, Miguel Forbes, que já faleceu, mas que durante muitos e muitos anos também participaram das oficinas. Queria um agradecimento especial também, até uma salva de palmas, né, a nossa equipe técnica. O querido Thiago também, que está lá no fundo com a câmera. Tá? O Renato também, né, para lembrar, né? Oi? Ah, sim, gostaria de lembrar, bem lembrado, o nosso querido professor Renato Becker, que também ministrava muitas oficinas aqui da estrutura, que já é falecido, foi integrante do corpo docente aqui da Física. E para finalizar, né, o nosso merchandising, agradecimentos às panquecas do Alemão, que é um cafezinho de sempre, a Cultural Store, que é a nossa livraria aqui na Unicinos, e onde vocês podem adquirir os livros mais recentes do professor Marcelo Gleiser. Tá? E dizer que semana que vem nós estaremos aqui, portas abertas novamente, às 17h30, com a oficina de astronomia número 401, falando sobre o céu da primavera, estação que começou ontem para nós. Quero desejar um bom fim de semana para todos, mais uma vez agradecer pela presença, e aqueles que chegaram depois, por um acaso não assinaram a nossa ata de presença, por gentileza, para as nossas estatísticas, isso é importante. Nesses 20 anos, quase 20 mil pessoas